Você já reparou como alguns objetos parecem carregar um ritmo diferente? Não estou falando apenas de aparência. Estou falando daquela sensação estranha que surge quando você segura uma carta escrita à mão, quando vê uma fotografia antiga, quando entra em um café decorado com móveis de outras décadas ou quando encontra um livro amarelado em um sebo. É como se o tempo mudasse de velocidade. E eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Porque quanto mais eu me aproximo do universo vintage, mais percebo que ele não me atrai apenas pela estética. Ele me faz desacelerar. E talvez seja exatamente por isso que eu gosto tanto desse universo. Organizando algumas coisas aqui em casa, entre papéis, livros e anotações, eu encontrei uma fotografia antiga da minha família. Nada extraordinário, uma foto comum. Mas eu fiquei olhando para ela por muito mais tempo do que imaginava. Observei as roupas, os penteados, os rostos, as expressões e comecei a pensar em algo curioso. Aquela fotografia sobreviveu por décadas, passou de mão em mão, mudou de casa, atravessou mudanças, perdas, alegrias, despedidas e continuava ali, silenciosa, inteira. Enquanto isso, quantas fotos eu tirei apenas nesse mês? Centenas delas. E quantas delas eu realmente me lembro? Quantas delas significam de fato alguma coisa? Foi nesse momento que eu percebi que talvez a diferença não esteja nos objetos antigos. Talvez a diferença esteja na velocidade com que vivemos hoje. Nós estamos constantemente correndo. Corremos para responder mensagens, corremos para consumir conteúdo, corremos para terminar tarefas, corremos para acompanhar tendências. Corremos até durante os momentos que deveriam ser de descanso. E sem perceber, começamos a acreditar que rapidez é sinônimo de produtividade, que mais é sempre melhor, que fazer tudo é mais importante do que viver alguma coisa profundamente. Mas os objetos antigos parecem contar outra história. Uma história mais lenta, mais cuidadosa, mais paciente. Uma história em que as coisas eram feitas para durar. Quando penso no vintage, não penso apenas em móveis antigos ou roupas de outra época. Eu penso em um modo diferente de se relacionar com o mundo. Pense nas cartas. Hoje uma mensagem atravessa o planeta em segundos. Mas antigamente alguém escrevia uma carta sabendo que talvez demorasse dias ou semanas para receber uma resposta. Havia espera, havia expectativa, havia silêncio. E eu sei que nem tudo no passado era melhor. Não é sobre romantizar outras épocas. As pessoas enfrentavam problemas reais e dificuldades que nós não gostaríamos de viver de forma nenhuma. Mas existe algo naquela relação com o tempo que me faz refletir, porque a espera obrigava as pessoas a viverem um intervalo. Hoje nós eliminamos praticamente todos os intervalos. Não sabemos mais viver o tédio. E talvez estejamos perdendo alguma coisa no processo. Eu sinto isso especialmente quando leio. Talvez você também. Existe uma diferença enorme entre deslizar rapidamente por dezenas de vídeos e passar algumas horas com um único livro. Um livro exige permanência. Ele não disputa sua atenção a cada 5 segundos. Ele não muda de assunto para impedir que você vá embora. Ele simplesmente permanece ali. E você precisa permanecer junto com ele. Talvez seja por isso que tantas pessoas tenham dificuldade de ler atualmente. Não porque tenham perdido a capacidade, mas porque desacelerar se tornou desconfortável. Estamos tão acostumados ao excesso de estímulos que o silêncio parece estranho. E o vintage para mim tem muito a ver com recuperar essa capacidade, a capacidade de permanecer, de observar, de contemplar, de não estar sempre procurando a próxima coisa.
Quando entro em um antiquário, em um sebo ou em um brechó, eu percebo isso imediatamente. Parece que ninguém está com pressa. Os objetos não estão tentando chamar atenção desesperadamente. Eles simplesmente estão lá, esperando. E existe uma beleza enorme nisso, porque de certa forma eles sobreviveram ao teste do tempo. Enquanto tantas coisas surgem e desaparecem rapidamente, aqueles objetos continuam existindo ali, continuam contando histórias, continuam despertando memórias, continuam encontrando outras pessoas. Talvez seja por isso que gosto tanto de livros antigos. Quando abro um exemplar usado, sempre fico imaginando quem o leu antes. Quem marcou aquela página? Quem escreveu aquela anotação na margem? Quem segurou aquele livro 20 ou 30 anos atrás? Existe algo profundamente humano nessa sensação, porque ela nos lembra que fazemos parte de uma história maior do que nós mesmos. E isso é muito diferente da lógica atual, que parece nos empurrar constantemente para o novo. Um novo aplicativo, um novo celular, uma nova tendência, um novo lançamento, um novo conteúdo, um novo consumo. Tudo precisa ser substituído rapidamente. Mas o vintage faz a pergunta oposta. O que é que merece permanecer? E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes da nossa vida. O que é que merece permanecer? Quais hábitos merecem ficar? Quais amizades? Quais sonhos? Quais valores? Quais momentos? Porque viver desaceleradamente não significa viver parado. Significa escolher melhor aquilo que merece a nossa atenção. Significa não entregar nosso tempo para tudo. Significa reconhecer que a nossa energia é limitada e que exatamente por ser limitada, ela é preciosa. Eu percebo isso até na decoração. Os ambientes que mais me acolhem não são os mais modernos. São aqueles que parecem ter história, que parecem acolher uma luminária antiga, uma estante cheia de livros, uma poltrona desgastada pelo uso, objetos que carregam marcas do tempo, porque essas marcas me lembram que envelhecer não é um defeito, é uma consequência natural de existir. E isso é algo que nossa cultura tenta esconder o tempo todo. Tudo precisa ser novo, perfeito, impecável, sem marcas, sem rugas, sem sinais de passagem. Mas os objetos antigos nos contam outra verdade, a verdade de que o tempo não destrói apenas, o tempo também constrói significado. E talvez seja justamente por isso que o vintage me acalma tanto. Ele me lembra que nem tudo precisa acontecer agora, nem tudo precisa ser instantâneo, nem tudo precisa ser otimizado, nem tudo precisa ser transformado em produtividade. Às vezes uma tarde lendo é apenas uma tarde lendo. Às vezes uma caminhada é apenas uma caminhada. Às vezes um café é apenas um café. E isso já é suficiente. No começo desse vídeo eu falei daquela fotografia antiga que encontrei. Ela continua guardada. E toda vez que olho para ela eu penso na quantidade de vidas, histórias e momentos que cabem dentro de uma única imagem. Ela me lembra que aquilo que realmente importa raramente acontece na velocidade que as redes sociais exigem. As amizades profundas levam tempo, os relacionamentos levam tempo, o aprendizado leva tempo, a maturidade leva tempo, uma vida com significado leva tempo. Talvez seja por isso que o vintage nos faz desacelerar, porque ele nos lembra que as coisas mais valiosas quase nunca são as mais rápidas. E em um mundo que vive acelerando cada vez mais,
Talvez desacelerar não seja ficar para trás, não. Talvez desacelerar seja justamente a forma de voltar a perceber o que realmente importa. E talvez enquanto você assiste este vídeo, exista alguma coisa na sua vida pedindo para desacelerar também. Talvez um livro que você vive adiando, uma conversa que merece mais atenção, um hobby abandonado, um sonho que ficou guardado porque a rotina ficou barulhenta demais. Ou talvez seja simplesmente você, porque às vezes passamos tanto tempo tentando acompanhar o ritmo do mundo que esquecemos de ouvir o nosso próprio ritmo. Por isso o vintage não me encanta apenas por causa da estética. Eu acho que ele me lembra de algo que eu não quero perder. A capacidade de apreciar as coisas sem pressa, de permanecer um pouco mais, de encontrar beleza no que não precisa ser imediato. E talvez seja por isso que esses objetos antigos continuam nos tocando. Não porque eles pertencem ao passado, mas porque eles nos lembram de algo que continua faltando no presente. Então eu queria deixar uma pergunta para você. Se pudesse desacelerar um pouco esta semana, nem que fosse por alguns minutos, com o que você escolheria passar esse tempo? Com um livro? Uma música? Uma caminhada? Uma xícara de chá ou café? Uma conversa importante? Ou simplesmente alguns minutos de silêncio? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E quem sabe, em meio a tanta correria, a gente possa construir aqui um pequeno espaço onde não é preciso correr o tempo todo. Um espaço para ler, refletir, conversar e lembrar que nem tudo na vida precisa acontecer na velocidade do próximo clique. Muito obrigada por passear comigo neste cantinho antigo. Que Deus abençoe muito você, um grande, grande beijo e até o próximo vídeo.